Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 8.560, 29 de dezembro de 92, regula a investigação de paternidade de filhos havidos fora do casamento e das providências. O Presidente da República, faça saber ao Congresso Nacional, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito. Inciso 1. O registro de nascimento. Inciso 2. Por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório. Inciso 3. Por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. Inciso 4. Por manifestação expressa e direta perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto único e principal do ato que o contém. Artigo 2º. Em registro de nascimento de menor, apenas com maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguado oficiosamente a procedência da alegação. Parágrafo 1º. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sua paternidade alegada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independentemente do seu estado civil, para que se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída. Parágrafo 2º. O juiz, quando entender necessário, determinará que a diligência é realizada em segredo de justiça. Parágrafo 3º. No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado o termo de reconhecimento e remetida certidão oficial do registro para a devida averbação. Parágrafo 4º. Se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias a notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. Parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 4 deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou recusa do suposto pai em assumir paternidade a ele atribuída, a criança foi encaminhada para a adoção. Parágrafo 6º. A iniciativa conferida do Ministério Público não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar investigação visando a obter o pretendido reconhecimento da paternidade. Artigo 2º-A. Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Parágrafo 1º. A recusa do réu de submeter ao exame de código genético, DNA, gerará a presunção da paternidade ao ser apreciada em conjunto com o texto probatório. Parágrafo 2º. Se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia de seu paradeiro, o juiz determinará, a expensas do autor da ação, a realização do exame de pareamento do código genético DNA em parentes consanguíneos, preferindo-se os de grau mais próximo aos mais distantes, importando a recusa em presunção de paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório, incluído esse parágrafo 2º pela Lei 14.138 de 2021. Artigo 3º. É vedado legitimar e reconhecer filho na ata do casamento. Parágrafo único. É salvado o direito de averbar a alteração do patronímico materno em decorrência do casamento no termo de nascimento do filho. Artigo 4º. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Artigo 5º.
No registro de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação, à sua ordem, em relação a outros irmãos do mesmo prenome, exceto gêmeos, ao lugar e cartório de nascimento dos pais e ao estado civil destes. Artigo 6º. Das certidões de nascimento não constarão indícios de a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal. Parágrafo 1º. Não deverá constar, em qualquer caso, o estado civil dos pais, a natureza da filiação, bem como o lugar e o cartório do casamento, proibida a referência à presente lei. Parágrafo 2º. São ressalvadas autorizações e aquisições judiciais e certidões de ter o teor, mediante decisão fundamentada, assegurados os direitos e garantias dos interesses relevantes do registrado. Artigo 7º. Sempre que na sentença de primeiro grau se reconhecer a paternidade, nela se fixarão os alimentos provisionais ou definitivos do reconhecido que deles necessite. Artigo 8º. Os registros de nascimento, anteriores à data da presente lei, poderão ser retificados por decisão judicial ouvido o Ministério Público. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10º. Ficam revogados aqui alguns artigos do Código Civil de 16, tá? Por isso que eu não vou citá-los aqui. Brasília, 29 de dezembro de 92, Itamar Franco, presidente.